Boa noite! Vamos nós aqui, mais uma vez no Instagram, falar hoje sobre temperamentos. Aguardar o pessoal chegando. Então, quem estiver assistindo aí essa live gravada, pode chegar um pouquinho mais pra frente, que eu vou recepcionar aqui as pessoas chegando. Vamos lá. Deixa eu tirar. Certo? Ai, que filtro horrível, peraí. Que eu faço? Acho que vai dar. Não, esse ficou forte também. Vai ter um filtro bom que não. Como que é isso? No outro Instagram que eu tenho filtro bom, nesse eu não tenho. Ai, que brancura. Aí, isso. Não, tá forte ainda. Maristela. Bom, a gente vai falar hoje sobre os quatro temperamentos. Aliás, uma série, né, Gabi? Hoje a gente começa falando sobre temperamento melancólico. Sim. E aí, nas próximas semanas, a gente vem trazendo os outros três. Tá parecendo o padre do balão, Gabi. Não, o padre do balão não, o padre lá Ah, dos filmes. dos filtros. Né? Deu certo. Vamos convidar o pessoal aí, né, com a setinha do lado, vamos chamando o pessoal para participar. E aí, enfim, a gente faz a live, o pessoal acompanha depois também gravada, né? Deixa eu enviar para as meninas aqui. Esse é o momento que a gente Aí, fica com cara de paisagem, que a gente fica convidando o povo aqui. Bruno, seja bem-vinda. A Isa já chegou aí também, né? deixa eu ver aqui. Bom, vamos começar então, Vamos. já que nós vamos falar sobre o melancólico já na fase adulta. E depois você vai trazer para nós também a importância de já olhar para a criança a partir do seu temperamento, porque isso traz aí, né, um direcionamento mais positivo, uma linguagem mais assertiva, né? Uhum. Eu vou falar um pouquinho dos temperamentos na criança e você um pouquinho nos adultos, né? E, e eu acho que, assim, Camila, é muito importante a gente começar entendendo o porquê é importante conhecer sobre os temperamentos, né? Para que servem os temperamentos? Não é basicamente só pelo autoconhecimento, né? Ele serve para você saber lidar com o outro, né? Para você não ferir, não invadir o espaço do outro, saber respeitar, né? A condição psicológica, o jeito do outro. Então, de início, eu acho que a gente já vai por aí, né? É. E um outro ponto importante nesse compreender dos temperamentos é porque nas relações a gente já tem dificuldade, né? Na escola ninguém nos ensina a inteligência emocional, ninguém nos ensina de fato a arte de se relacionar. E algumas pessoas perguntam: ah, mas temperamento é igual signo?
Então, Hum, já desmistificando, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Signo uhum, é uma questão astrológica, né? Astrologia é uma ciência, né? A gente, né, respeita e tudo mais, mas temperamentos é de uma outra ordem, de uma outra compreensão, né? uhum, Uma pergunta que é muito corriqueira também é se altera-se os temperamentos. Então, não, a resposta é não. Uma vez que você nasce fleumático, uma vez que você nasce, né, sanguíneo, que você se estrutura dentro desse temperamento, ao longo da vida você vai permanecer melancólico, vai permanecer sanguíneo, vai permanecer colérico. uhum, O que pode acontecer é, com o seu desenvolvimento, com a maturação, né, com a vinda da maturidade, você olhando para o seu temperamento com uma compreensão melhor, é você ir se distanciando, né, dessas características tão enraizadas, né? E uma outra situação que pode acontecer que a gente fala da porcentagem, né? Então, por exemplo, eu sou melancólica, uma porcentagem colérica. Então, eu passeio por esses dois temperamentos. É uhum, possível, como há o conhecimento, é possível eu identificar quando um ou outro está mais, né, na superfície, né? uhum. Então, nos relacionamentos, eu tenho uma tendência a ser melancólica, né, no meu dia a dia, na minha intimidade. No meu ambiente de trabalho, eu consigo trazer um pouco aqui desses traços, né, do colérico, que diz respeito à liderança e tudo mais, direcionamento, né? Você também, né, Gabi, tem um pouco dessa situação. Sim, eu Que não é... sou colérica, né? Eu falo que você é 100% melancólica, mas não, né? Você tem um pouco de ser colérica mesmo, porque você consegue ser mais brava, né? Responder de forma mais autoritária, né? E eu sou sanguínea, né? Eu falo, assim, meu temperamento secundário é o sanguíneo, né? O primário é o melancólico e o secundário é sanguíneo. Tanto é que muitas pessoas me falam que eu sou sanguínea, né? Mas assim, eu sei que não, porque na minha maior parte do tempo eu sou melancólica. Então, no trabalho eu sou melancólica por conta do perfeccionismo, da rotina, da rigidez. E o meu sanguíneo aparece em festas, nas minhas relações com os outros, que eu sorrio mais, que eu brinco mais, né? Dizem que o sanguíneo não tem muito filtro na língua, né? Então, muitas vezes aparece esse meu lado mais espontâneo, só que eu tenho um predomínio no melancólico, né? Porque eu gosto de ficar sozinha, eu gosto de escrever poema, eu gosto, ai, eu gosto de ler livro, né? E eu tenho uma característica muito forte do melancólico, que é a sensibilidade, né? Então eu sou extremamente sensível, embora não pareça, porque às vezes eu escondo, mas eu sou extremamente sensível. Então, assim, aquela emoção profunda que o melancólico absorve, sou eu, né? Uhum. Então, E bacana, você já trouxe aí a questão da poesia, que eu entendo que é bem importante quando a gente fala sobre temperamentos, e aí, em se tratando do melancólico, se a gente não traz a questão da poesia, vou até usar uma frase que é da Adélia Prado, que diz que quando Deus me tira a poesia, eu olho para uma pedra e eu vejo uma pedra. E com a poesia eu consigo olhar para uma pedra e ver para além disso, né? sim. Então, cada temperamento ele tem um mineral ligado a ele e o melancólico o mineral é terra. Por isso essa característica tão fixa, mais rígida. Você trouxe a questão do perfeccionismo, né? Então tá ligado Uhum. à questão da ordem. A palavra do melancólico é ordem. Ele necessita que as coisas estejam bem organizadas, senão ele não consegue, né? Por isso a dificuldade, talvez, de lidar assim, com um sanguíneo predominante, porque o sanguíneo ele deixa as coisas tudo meio bagunçadas, começa e não termina. E o melancólico ele Uhum. precisa da ordem, né, para manter aí a sua própria regulação interna, né? Então, a Uhum. gente pode olhar
pro melancólico como essa rocha que é estável, é dos temperamentos o mais confiável, né? Ele vai ser leal, ele vai ser justo, ele tem uma constância. Você não vai encontrar um melancólico assim, ó, pode até encontrar, né, por conta do distanciamento e de outras variáveis, né? Porque assim Uhum. como existe, né, o melancólico rocha, vai haver o melancólico, né, que é terra, né, e que ele se aproxima mais da umidade e pode ser até um melancólico areia, né? E Uhum. aí, né, ele não vai ser de fato assim uma pessoa mesmo confiável e constante. Mas a priori, o melancólico, né, na sua essência, ele traz isso. Até por isso, algumas pessoas dizem, o melancólico meio cabeça duro, meio teimoso. Por quê? Porque as coisas batem nele ali e não transpassa, né? E aí eu trago outra frase da poesia, que é do Carlos Drummond. No meio do caminho tinha uma pedra. É aquela pedra ali, aquele obstáculo, que às vezes as pessoas vão tentar chegar no melancólico e não vai, né? Vai ter que Sim, ser com jeitinho, vai ter que esperar o tempo dele, né? Que sim. é um tempo mais lento, né? Devido a essa necessidade, você falou aí da sensibilidade, da profundeza, né? Ele precisa Uhum. ruminar mais, ele precisa meditar sobre as coisas, né? Sim. Então, daí um tempo maior de resposta. Ele é contemplativo, né? Enquanto o colérico é impulsivo, né? Ele não pensa para falar, o que vem na cabeça dele ele fala. O melancólico ele fica ali ruminando. Então ele fica pensando, 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 até que ele fala. E aí quando ele fala, você tem que dar espaço para ouvir o que, que o melancólico vai falar, porque ele já pensou muito sobre isso, né? Ele não vai falar abobrinha. Ele é um temperamento que contrai, né? Ele não é um temperamento que expande. Porque quem é expansivo é o colérico e o sanguíneo, né? O melancólico, ele é frio e seco. Então, ele contrai, né? Ele é terra. E eu gosto de pensar assim, que na terra tem dois fatores. Primeiro, que a terra não é facilmente moldável, né? A terra é difícil moldá-la, né? Por isso a rigidez, a rotina, a ordem. E o segundo, que tem embaixo da terra? As raízes, né? Então, o melancólico é profundo por natureza, né? Talvez por isso também existam muitos psicólogos melancólicos, né? Que têm essa identificação com a emoção alheia, né? E não trata a emoção do outro de forma superficial, né? Sim. Mas Mas consegue aí eu entender. trago. E aí tem um outro ponto nisso, Gabi, que, por exemplo, a gente ainda falava sobre isso ontem, né? Aconteceu, alguém chega contando sobre um acidente na rua. Um sanguíneo vai querer saber mais e ele vai querer, né, falar, nossa, puxa, aqui tá, anda perigoso mesmo, né? Quem será que é? E querer saber mais e tal. E o melancólico, ele já não tem muito essa característica. Ele vai até ouvir, né? Pode até dizer, nossa, que pena, né? Mas ele vai para casa dele, lá cuidar da vida dele, Uhum. né? Sim, Porque essas coisas não penetram realmente. sim, E outra coisa da lentidão do melancólico para ele se posicionar, e por isso algumas pessoas dizem: mas o melancólico é muito calado, ele não fala. Ele fala, só que ele só vai falar quando ele tiver certeza de que aquilo que ele está dizendo, né, tá correto, tem propriedade. E o melancólico, se for um assunto que ele domina, ele vai falar por horas. Né? Ele não fala de sim. qualquer coisa. Ele não fala da vida dos outros. Geralmente não é um temperamento que vai fazer fofoca, que vai ficar Sim. comentando da vida das outras pessoas. Né? Não vai fazer Então, assim, piada, não vai ficar fazendo sim. piada toda hora, né? E E aí vem, eu gosto de dar o exemplo dos temperamentos num evento, numa festa. Né? Falando um pouquinho aí sobre os outros temperamentos, né?
O sanguíneo, ele chega numa festa, ele quer dominar, ele quer ser o centro das atenções, é importante para ele isso. Então, ele é expansivo, como você disse. Ele vai tentar falar com o maior número de pessoas. Seu lado Já sanguíneo tá se identificando. o melancólico, ele não quer nem ir na festa para comer de conversa. Se ele estiver lá, ele, né, vai tentar assim, ficar no lugarzinho dele, né, mais contraído ali, mais introspectivo, né? O fleumático, por exemplo, ele já é mais adaptativo, então ele é muito possível que ele consiga, né, permear ali o evento, conversar com algumas pessoas, dar algumas opiniões, mas para o melancólico não. E para o melancólico precisa haver uma motivação. Quando você liga para o melancólico, vamos em tal lugar? Por quê? Para quê? Né? Ele quer saber o porquê de tudo. Precisa haver uma, né? Pra gente comer. Ué, mas comer eu como em casa. Não, mas lá tem um prato que é diferente e tal. Ah, não, então já começamos a conversar melhor. Ele Uhum. precisa compreender, né? Por que que a gente, né? Por que que estão me convidando? Por que que eu preciso ir nesse lugar? Por que que eu preciso fazer dessa forma? Sim. E daí As coisas também um precisam pouco fazer sentido para ele, né? isso. E daí O também um pouco da melancólico. dificuldade de quebrar a rotina. Se altera ali, se muda de emprego, ele está tão acostumado a fazer de uma forma, e aí ele precisa ouvir, né, que é para fazer de outra, uma outra função e tudo mais. Então ele leva esse tempo também, né, para poder assimilar tudo e de fato começar, né, a viver, né, nesse novo ambiente aí, Sim. né? E algo que eu Mas queria tá. falar, assim, que tem a ver com o que você está falando, que o temperamento melancólico não é um temperamento triste, né? Quando a gente pensa em melancolia, muitas vezes a gente associa com depressão, mas não é isso, né? É um melancolismo no sentido de profundidade, no sentido de sensibilidade, e no sentido de que ele é, que dependendo, assim, do que o outro faz com ele, aquilo dói muito. É como se a alma dele sangrasse internamente, né? Tem até uma santa aí que é melancólica, que eu acho que é Santa Teresinha. Enfim, que aí fala assim, que a alma dela sangrava. Então não tem a ver com tristeza, né? O melancólico não é um temperamento triste. Por exemplo, o fato dele gostar de ter o seu momento bolha, o fato dele gostar de ter o seu momento concha, um sanguíneo vai ver isso como um absurdo, né? Vai falar, nossa, essa pessoa tá triste. Não. Mas não, ela tá à vontade com ela mesma, né? Ela tá gostando de ficar ali no quarto, ela tá gostando de ver série, ela tá gostando de ler livro, né? Esses dias eu saí pra jantar sozinha e teve um conhecido que falou assim, nossa, eu vi a Gabi sozinha, tal lugar. Fiquei com uma dó. Aí eu fiquei pensando, por que dó, né? Eu tava super bem comigo mesmo. Aquele momento pra mim era importantíssimo, tava uma delícia e eu não tava triste, né? E eu gosto de dizer assim, o melancólico, ele se envolve na solidão, porque ele precisa desse momento sozinho. Porque como ele absorve muitas emoções, apesar dele ser frio, né? Ele absorve as emoções também. E ele precisa ficar sozinho, ele precisa ficar na natureza, ele precisa ler livro, né? E um sanguíneo vai achar que isso é muito triste. Um colérico vai achar que ele não tem amigo, né? E não é assim. É. E já até aproveitando que você falou aí do tempo de ócio, vou trazer então a linguagem do amor, do melancólico, que são duas. Né? Hum, Uma linguagem do amor é justamente essa, tempo bolha, né? Que não está lá na configuração das 5 linguagens do amor, que agora a gente traz que são 7, né? É, Vê aí o que comentaram. É, e a outra linguagem do amor é atos de serviço. Então, explicando um pouquinho das duas. O tempo ósseo, o tempo bolha, por exemplo, você sabe que o seu esposo, a sua esposa, sua namorada é melancólica.
Então você chega em casa tal e fala assim, olha, fica aí, né, uma hora, organiza lá o quarto, fica aí uma hora, né, no seu fazendo nada. Ele vai ficar lá passando feed de celular, mudando de canal, né, pensando em nada, né, porque ele é muito voltado para o intelecto também, né? Sim. Então, essa pessoa vai se sentir amada, ela vai se sentir respeitada. Nossa, alguém me deu um tempo aqui, né, para eu ficar, né, na minha bolha, sem ninguém me interromper, então eu sou amada. E o atos de serviço, por quê? A gente fala, né, tem o apetite irascível. Então, o melancólico, ele é regido pelo apetite irascível, que é tudo aquilo que é de uma alta sensibilidade, de uma alta dificuldade para se concretizar. Então, Uhum. quando alguém faz algo pelo melancólico, né? Alguém tirou ali um tempo próprio, ainda mais que o melancólico valoriza, né? Que se tenha Sim. seu tempo. Se alguém tira o próprio tempo para fazer algo para mim, né? Para facilitar o meu dia, tornar a minha vida mais leve, né? Eu vou me sentir extremamente amada. Então, são as duas linguagens do amor do melancólico. Quem tem aí um companheiro, companheira, né, já pode começar a observar isso aí. E reforçando, olha quanto é importante a gente saber o temperamento do nosso companheiro, da nossa companheira, ou dentro da nossa família, do seu chefe, porque você vai poder adentrar a linguagem do amor do outro de forma mais assertiva, né? É, aproveitando também já aí o gancho das linguagens do amor, já vou trazer qual é o pecado, né? Nós temos os pecados capitais aí, e qual que é o pecado do melancólico, né? Com relação, né, ao tempo de ócio aí, né, já fica na cara, né? Que ele tem, assim, essa lentidão e tudo mais. Então, ele pode ser confrontado aí, né, com o vício também da inveja, né? Então, é olhar para o outro e vamos clarear o que que é inveja, né? Inveja não é querer aquilo que é do outro. Inveja é querer que o outro não tenha aquilo que você não tem. É querer desconstruir aquilo que o outro construiu, tá? Então, a inveja é isso. E como é que o melancólico pode se tornar uma pessoa melhor? A partir, né, desses dois pontos aí, né? Para que ele não queira ficar tanto na sua bolha, né? Que ele não Uhum. fique tanto tempo perdido lá, mergulhado nas suas emoções, Muito né? centrado E nele mesmo, né? É, centrado nele mesmo, isso, autorreferente. E. porque... Hã? Pode falar, depois eu complemento. E com essa questão aí da inveja. Então, fazer uso, né, das virtudes, né? Uma virtude, ela sempre é puxada pela outra. Então, benevolência, caridade e justiça, tá? É muito importante que o melancólico trabalhe essas duas virtudes. Justiça e bondade, caridade, né? Então, quanto mais ela possa trabalhar pelo outro, fazer pelo outro, isso vai distanciar ela, né, desse lugar aí da inveja, né? Hum. Sim, e acrescentando isso que você está falando, né? Porque eu acho que você está trazendo um lado luz e o lado sombra, né? Do melancólico. E eu acrescentaria que ele tem outros lados sombras também, que seria o egoísmo, porque ele é muito centrado em si mesmo. Ao mesmo tempo que ele está se observando a todo momento, ele também está pensando só nele, né? No que ele sente. Por isso que o melancólico também é tímido, né? Por uma questão da autorreferência mesmo. E além do egoísmo, o melancólico, apesar dele não ser triste, como a gente falou no início, ele tem uma tendência ao pessimismo e à desesperança.
né? Então ele não é triste, mas ele tem essa tendência ao pessimismo e à desesperança. E talvez é isso também que impulsione ele a produzir, no sentido de escrever, no sentido de pintar, né? Porque o melancólico, tem esse temperamento melancólico, né? Ele tem uma habilidades com a arte, né? De forma geral. É, Você falou com a ele é poesia, do sim, eles são intelecto, criativos. né? Oi? É porque ele é do intelecto, né? Então a criatividade flui, né? Sim. E aí, pensando no lado solar dele, né? O que que seria? A sensibilidade, a fidelidade, né? Eles são muito fiéis aos amigos e são centrados, profundos, meditativos, contemplativos, né? Uhum. Gabi, alguém comentou aqui, eu gosto de tomar muita cachaça dia e noite. Eu sou melancólico ou alcoólatra mesmo? Ó, nós estamos falando aqui de temperamentos, né? Um quadro de melancolia lá na psicanálise, né, vai ser tratado de uma outra forma, na psiquiatria, tratada de uma outra forma, tá? Sim. É claro, se há aí o uso do álcool diariamente, né, está instalado, então, né, uma dependência química, tá? Que fruto do quê? Aí precisa ser investigado melhor, tá? Mas não tem a ver com temperamento. Temperamento, nenhum vício, né, assim, vai ser justificado pelo temperamento, Sim. tá? É claro que, eu sou do temperamento melancólico, eu não consigo expandir o mínimo possível para, né, socializar e tudo mais. Então, eu estou muito centrado e fechado em mim mesmo. Ok, pode até acontecer de buscar aí, né, A inclusive bebida como fuga. na bebida, como quando eu bebo, eu fico um pouco mais solto, eu consigo conversar mais, né? Eu expando um pouco mais. Mas são coisas assim que não estão ligadas e precisam ser investigadas de uma outra ordem, né? Sim. Acho que é importante, Antônio Marcos, você entender o que está por detrás da bebida, o que que te leva a beber. Daí você pode encontrar esse espaço numa terapia, né? Que pode te ajudar a identificar por que que você bebe. Não tem a ver com temperamento melancólico, né? Por exemplo, um colérico pode beber porque sempre está estressado, não consegue lidar com a sua impulsividade, né? Qualquer temperamento pode se desenvolver Sujeito. um vício, né? Tá sujeito. A gente fala também, Gabi, só para finalizar essa parte aqui, a gente já entrar, né, na infância, com relação aos traços faciais, que é possível identificar também os temperamentos por meio dos traços faciais, né? Então, assim, nós duas aqui somos, né, um retrato falado da melancolia, né? Né? Então, assim, né, essa testa mais alta, esse rosto mais arredondado, mais oval, né? A linha dos olhos, né? Ela é meio triangulada, então você percebe assim que o olhar do melancólico é até um pouco mais caído, né? Tem Sim. o nariz um pouco mais fino, são traços mais suaves, né? Puxando aqui a sardinha para o nosso lado, né? Aham. Não, mas assim, não é nem questão de puxar sardinha, não, porque um traço do melancólico é a delicadeza, né? A gente está falando de questões faciais mesmo, né? O melancólico, a mulher melancólica, ela tende a ter o rosto mais delicado, né? Diferente da colérica, que tem o olhar marcado, né? A sobrancelha expressiva, com aquele olhar de raiva, né? Então, De ira. é um traço mesmo. Mas o melancólico também tem um olhar mais triste. Apesar dele não ser triste, ele tem um olhar pequeno, né? Ele tem essa característica, assim, ao mesmo tempo que ele é delicado, ele tem esse olhar mais, né, mais voltado para as coisas que importam, né? Não triste, mas voltado para aquilo que importa, né? Para a raiz, para aquilo que vem da terra, né? Uhum. Regina, Uma por que você acha que você é melancólica? Escreve aí pra gente.
É. Uma outra característica, ainda trazendo a questão da ordem e somada à delicadeza e tudo mais, por exemplo, né, a gente sempre se reúne, né, aqui em casa e a necessidade, por exemplo, de uma mesa posta, bem agradável, né, no receber, no ser receptivo. Então, o melancólico, ele busca a estética, né? Tem que ter uma harmonia, tem que fazer um sentido. Então ele vai montar uma mesa, então tem que fazer um sentido, né? A sala da casa dele tem que fazer um sentido, o quarto, toda a ornamentação, né? Tudo busca trazer um sentido para ele. Não é nada assim, eu coloco uma coisa aqui, a outra coisa ali, né? Coisa solta. Sim. Bacana. Alguém que está aí se reconheceu melancólico ou Escreve não? aí pra gente. Ó, a Isa que é colérica, né? Dizendo que tem um pezinho aí no melancólico. E é mesmo, né? Porque é isso que a gente falou. Eu tenho um pezinho no sanguíneo, a Camila tem um pezinho no colérico. É importante a gente entender que existe o temperamento primário e o temperamento secundário, né? E outra coisa, assim, né, Camila, que a gente estava até falando ontem, que conforme a pessoa vai se aprimorando ao longo da vida, vai ficando cada vez mais difícil identificar qual temperamento que ela tem, né? Isso que é o desenvolvimento. Você conseguir ter um pouquinho de cada temperamento, né? Pense um colérico conseguir controlar a sua impulsividade a ponto de você não perceber que ele é colérico. Olha que autodesenvolvimento, né? Pensa um melancólico começar não sei, interagir mais com as pessoas, né? Ou sai um pouco do egoísmo, do pessimismo. Olha o quanto é positivo, né? Por isso que a gente tem que conhecer o nosso lado luz e sombra, principalmente para lidar com as sombras, né? E aí escreve aí, ó, a Simone. A Simone é professora, né, Simone? Os melancólicos têm uma tendência a ser professores também. O ensinar, né? Sim. Ô, Isa, escreve aí por que você acha que você tem um pezinho no melancólico. Uhum. Bom, Gabi, vamos entrar então na infância. Até Sim. porque se a gente quer aí adultos mais comprometidos com seu autodesenvolvimento, pais, isso precisa ser trazido na infância, né? Porque senão é muito tempo perdido. A gente chega na fase adulta lá, todo assim, sem saber quem eu sou, passa pela adolescência naquela crise de identidade que é tão peculiar. E aí entra na fase adulta totalmente perdido, sem saber para onde vai, né? De onde vem. Uhum. Sim. Então, o que eu preparei para vocês, para falar um pouquinho sobre a infância, é sobre as características das crianças melancólicas, né? E aí, quem tá aqui na live desde o início, se puder escrever quais. Oi, Gustavo, saudade também. É... Peraí que eu tô lendo o comentário. Deixa eu ler o comentário da Isa, depois eu complemento. Ela falou, por gostar da rotina, perfeccionista, gosto da minha própria companhia. Sim, isso são tendências do temperamento melancólico mesmo. A solidão é um tempo de bolha, né? Mas, então, escreve aí pra mim quais características que vocês acham que uma criança melancólica tem. A partir disso tudo que a gente falou, fica até fácil de identificar. Então, escreve aí pra mim. Vou dar uns 5 segundinhos aí. Lembrando que quando a gente se estrutura em um temperamento, ele vai nos acompanhar até a vida, né? Na vida inteira, não vai mudar. Sim. Então, uma criança melancólica vai ser um adulto melancólico. Bom, então eu vou começar a falar e vocês vão escrevendo aí. Mas as crianças melancólicas, elas tendem a ser dóceis, gostar de rotina, gostar de estabilidade. São crianças fáceis de lidar, são crianças que obedecem a ordens e obedecem com facilidade, né? Então o pai vai lá e dá uma bronca, ela obedece. Na verdade, o melancólico é raro o melancólico fazer bagunça, é raro.
o melancólico ser uma criança agitada, né? Por exemplo, a criança melancólica, quando ela tá sozinha, ela fica pintando, ela fica desenhando, ela fica ali quietinha, ela fica ali no mundinho dela, né? Isso não quer dizer que quando a criança melancólica está em grupo, que ela não vai brincar, que ela não vai enturmar, que ela não vai correr, não vai fazer bagunça. Ela vai, porque é um ser humano normal, né? Uma criança saudável, né? Ela consegue ter boas relações. Mas a tendência dela é de ficar mais quietinha. E aí, olha, isso que é muito importante que eu já frisei, mas eu vou frisar mais uma vez. Crianças com temperamentos melancólicos não significam que eles são crianças tristes. Eles não reagem de imediato como as crianças coléricas e as crianças sanguíneas. Então, o que é? Na verdade, eles têm uma tendência a cristalizar as emoções, né? Então, isso não quer dizer que eles são crianças tristes, né? Um colérico, o pai falou assim, menino, pega aquele sapato ali pra mim. Ele falou assim, não vou pegar não, por quê? Um melancólico, o pai fala, menino, pega aquele sapato ali pra mim. Ele vai lá, pega, entrega. Né? Ele tem medo da bronca, ele tem medo de sair fora da rotina, ele tem medo de responder os pais, né? Porque eles são quietinhos, calados, introvertidos, né? Então essas são algumas das características aí. Você quer acrescentar? Eu tô me recordando aqui, esses dias eu até recordei disso na terapia mesmo. Eu devia ter uns 5, 6 anos, e eu estava na área externa da minha casa com meu pai mexendo em alguma coisa, e ele pediu para eu entrar e buscar uma ferramenta, alguma coisa assim. E eu quis atender muito prontamente, então eu saí correndo. Quando eu corri e passei pela sala, eu esbarrei numa mesinha e derrubei um vaso. E eu sou marcada por isso até hoje. Por ter, né, que meus pais foram extremamente amorosos, não houve repreensão nenhuma, mas olha como uma criança melancólica, eu já tinha esse senso de certo e errado, de justiça e tudo, e eu fiquei profundamente magoada, ressentida, de certa forma, assim, ter danificado algo, ter decepcionado, né, ter agido, né, de uma forma, né, que alterou ali o cenário. E Sim. eu sou marcada por isso. Eu tenho essa lembrança, essa recordação até hoje. Então, Camila, agora você falou assim, você adiantou tudo que eu iria falar, né? Porque é isso mesmo, as crianças melancólicas, como elas têm as emoções muito profundas, né? Elas não esquecem as broncas que os pais dão. E no seu caso, você nem levou bronca. Agora, você imagina uma criança melancólica que apanha o tempo inteiro, que leva bronca o tempo inteiro. O castigo para a criança melancólica é um perigo. É um perigo porque lá na adolescência, essa criança vai se tornar insegura. Lá na adolescência, esse adolescente não vai contar com os pais. O que vai acontecer? Vai acontecer um retraimento. Então, cada vez mais, ele vai se fechar no mundinho dele, né? Então, ele vai se recolher, e não vai mais confiar nesses pais, né? Então, é muito diferente. Os pais têm que reconhecer os temperamentos dos filhos mesmo, porque uma criança melancólica não pode ficar levando bronca toda hora. Eu não falo isso como uma forma de proteção, mas não, porque ela tem uma apreensão do mundo, das emoções, diferente de uma criança colérica, diferente de uma criança sanguínea. Uma criança colérica pode levar bronca, que daí um segundo ela esqueceu. O melancólico, quando ele leva bronca, ele vai lembrar, daí 1, 2, 3, ele vai levar para a vida adulta. Então é isso que você está falando. Eu nunca esqueci. Né? E seria importante, então, ter um cuidado ao repreender, né, que fosse explicado o porquê, né, para que essa criança tenha compreensão do motivo que ele está sendo repreendido. Sim, sim. Pode falar, né? Mas assim, precisa explicar mesmo, porque se você não explica o porquê que você está ficando brava, como a criança melancólica ela é muito introvertida, ela cria um monte de fantasia na cabeça dela e acha que os pais estão bravos com ela porque os pais não gostam dela,
porque os pais estão sendo injustos com ela, porque os pais preferem os irmãos. E eu vi uma live muito interessante, que os pais têm que explicar para os irmãos por que eles tratam os filhos diferentes, sabe? Porque daí as pessoas, o colérico vai falar assim, porque minha mãe defende o Joãozinho, que ele é, né, que ele é melancólico. Mas claro, porque ele apreende, ele cristaliza as emoções de uma forma diferente. Então, os pais não têm que dar a mesma educação para os filhos. Eles têm que tratar cada um de acordo com o seu temperamento. Por isso que a gente estava falando da importância de reconhecer o temperamento do marido, do filho, né? Nesse sentido. Sim. E aí me ocorre até aqui, com relação à linguagem do amor, se é um filho melancólico e tem pais assim que querem abarrotar o filho de rotina, né? Pode ser danoso também, né? Seguir nesse princípio. Sim. Não. Sim, porque a criança melancólica, ela precisa do tempinho dela, né? Que é o tempinho de bolha dela. E daí ela vai fazer as atividades dela, né? Que é desenhar, ficar mais quietinha, assistir um desenho, né? Apesar das telas aí não contribuírem muito para esse desenvolvimento, né? Então é importante, assim, o melancólico ele gosta da estabilidade. Outra coisa que é muito importante no melancólico, temperamento melancólico, é ele ter um norteador de quem que é o cuidador dele. Por exemplo, hoje em dia as crianças ficam com a babá, com a avó, com a escola, e aí o melancólico não sabe quem que é o norteador. Então ele vai ficando confuso. Ele não sabe a quem obedecer, ele não sabe o que sente. E a criança de temperamento melancólico precisa saber que quem está cuidando dele é a mãe. E aí ele vai obedecer a mãe. Quem está cuidando dele é o pai. Não é quem está cuidando dele, é a avó, a tia, a vizinha, a professora, entendeu? Porque ele precisa dessa estabilidade, que ele se sente confortável num ambiente estável. Sim, alguém que seja referência para ele, né? Do que é norma, do que é limite, do que é. Sim. E ainda mais hoje em dia, com essas novas modalidades aí, né, parentais. Então, vai uma semana para casa de um pai, depois fim de semana vai, né, tá na casa da mãe, vai fim de semana com o pai. Ou fica durante o dia com a mãe, com a avó, uma parte do tempo, porque a mãe está trabalhando. Então, esse referencial fica complicado, né? Uhum. Camila, lê aí as perguntas da Regina pra gente, que ela fez 2 perguntas, né? Que você pode responder também. Muito assim, estou melhorando bastante. Preocupar-se com o que os outros pensam também é do temperamento melancólico? Não. Não, porque né, o melancólico ele não tem assim essa característica de pegar né, o que o outro pensa e talvez pelo perfeccionismo ele vá se preocupar em fazer as coisas muito bem feitas. Mas é algo que é dele, não pelo externo. Né? O melancólico com o que é de fora, assim, para ele é até meio alheio, tá? Mas é quarta camada, né? Preocupar com o que os outros pensam, necessidade de validação, tem a ver lá com as 12 camadas da personalidade. Quem perdeu a live que eu fiz na quinta-feira, tá gravada aí, dá um pulinho lá. Sim. Mas ao mesmo tempo, assim, a Regina perguntou ali em cima sobre a timidez. A timidez, de certa forma, é uma característica do melancólico, porque ele é introvertido, né? Então, assim, você tem que entender que os temperamentos quente e úmidos, colérico e sanguíneo, né? Eles são expansivos, então eles são para fora. Eles não vão ter vergonha. Eles não vão ter vergonha de falar, de se comunicar, de se expor. Já os fleumáticos e os melancólicos vão ter vergonha, né? Porque eles são introvertidos, eles são vertidos para dentro. Então, a timidez acaba sendo mais recorrente nos melancólicos e nos fleumáticos do que nos temperamentos expansivos, porque eles se contraem. Só que a timidez, por exemplo, eu sou melancólica, né? E aí, quando eu venho fazer uma live, eu tenho que vencer minha timidez, né? E como que eu venço a minha timidez? Me preparando,
não esperando tanto de mim, né? Não idealizando muito a minha figura. E aí você consegue trabalhar, que é isso que a Camila falou, sai da quarta camada, né? Sai do que o outro vai pensar, sai da validação. Ah, então se tem 7 pessoas na live, isso significa que a nossa live não foi importante? Foi importante para uma pessoa, né? E se foi importante para uma pessoa, já é importante, né? Isso aí. É, a Regina, não acho que a Regina seja melancólica, não, Não, o né? Tem que você acha bastante que ela traço é? colérica. Colérica? Deixa Hã? eu ver. Pode ter um secundário aí de melancolia, mas, Sim. né? Regina, assiste a nossa live do colérico para ver se você vai se identificar e aí, com base no autoconhecimento, você vê qual das duas que faz mais sentido para você. É, Só uma coisa que é. eu queria falar, pode falar. Não, eu só ia Olha lá, falar que ela a tá gente vai espantada que ela não é melancólica. na sequência, né, e falar sobre os outros temperamentos, né, ao longo das Sim, semanas aí. Então é importante vocês assistirem todos para ajudar vocês a se identificarem. sim. Agora, o que eu queria falar também, Camila, então, assim, como os pais devem reagir com as crianças melancólicas? E o que eles não devem fazer? O que eles não devem fazer? Colocar de castigo frequentemente, expor, brigarem o tempo inteiro na frente dessa criança. Porque criança melancólica pode entender, quando ela tá vendo uma briga entre os pais, que a culpa é dela. Porque é isso, né? Você foi lá, quebrou o vaso, você nem sabia se sua mãe e seu pai ia ficar bravo e se aquele vaso importava para eles. Mas você já pegou a culpa para você, né? Os melancólicos têm essa tendência de se sentirem muito culpados. Então, evitar brigas, evitar colocar de castigo. Deixa eu ver o que mais que tem. Não expor as cenas de violência. E é isso. Falta de cuidado. E não ficar punindo essa criança o tempo inteiro, né? Porque senão, lá na frente, ele vai virar um adolescente desconfiado, persecutório, infeliz. Então, um adolescente infeliz mesmo, né? Porque foi muito punido ali na infância. E aproveitando também a linguagem do amor, né, nós falamos do tempo bolha, de permitir que a criança tenha esse tempinho, mas também com relação a atos de serviço. É uma criança que vai se beneficiar muito, por exemplo, de ter alguém ajudando ela a fazer um dever de casa que para ela é difícil, a Sim, conquistar níveis, né, mais altos de alguma coisa, de um esporte, de alguma habilidade, né? Que o adulto faça algo por ela, então isso vai ser bem importante também, sim. né? Exatamente isso. Aí você falou o finalzinho que eu ia falar, que é isso mesmo. Como os pais devem agir. Que é isso que você falou. Os pais de crianças com temperamentos melancólicos têm que quê? Abraçar, beijar, dar carinho, atenção, ser justo, dar afeto, rotina. E vão estar sendo pais, assim, excelentes, que vai formar uma personalidade madura e mais pronta aí para o mundo, né? Porque, o que eu ia falar? E outra coisa, assim, os pais reconhecerem, vamos supor assim, que eles tenham 2 filhos coléricos, um sanguíneo e um melancólico. O colérico e o sanguíneo vai estar ali falando o tempo inteiro. Blá, 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 e o melancólico vai estar assim, quietinho. E os pais falaram assim, ó, espera um pouquinho, deixa ele falar. O que você tem para falar? Né? Então, assim, pedir para que o melancólico fale. E outra coisa, quando o melancólico estiver triste, emburrado, os pais não podem ser muito invasivos, porque ele não vai se abrir, mas pode se aproximar e falar assim, o que te deixou triste? O que você está pensando? Né? O que está se passando aí dentro? Porque é muito importante que os pais consigam ter uma aproximação com o mundo interno, esse universo interno do melancólico que é tão escondido dentro dele, né? Perfeito, acho que falamos bem, né, sobre esse temperamento aí que mais uma vez, né, não são pessoas indesejáveis, não são pessoas tristes, não são pessoas assim, que você vai, né, tentar, por exemplo, marcar um encontro, a pessoa não vai conversar, não vai saber falar, né? Sim, Pelo contrário, são pessoas extremamente. Você está procurando aí um companheiro, uma companheira, se você, né,
para você é importante a questão da fidelidade, né, dessa constância. Claro que ninguém vai buscar, só vou, então, buscar pessoas do temperamento melancólico, né? Não se trata disso, porque o ser humano está para além disso, né? Uhum. Mas só para desmistificar, né, quebrar esse padrão aí de que né, o temperamento melancólico é um temperamento triste, né, indesejável. Não se trata Sim, disso. sim. Bom, então é isso. Agradecer o pessoal que ficou com a gente aí, quem também está assistindo, né, pela live gravada. Sim. E ficaremos aí pelo direct à disposição, né, Gabi? Sim, a gente Pra... podia abrir para as perguntas agora, né? Ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Isa, faz uma pergunta aí. Regina, faz uma pergunta aí. Quem mais que tá com a gente desde o início? Vamos ver. Se ninguém fizer uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta para Camila. Pensar, peraí. Como seria, Camila, um relacionamento de duas pessoas melancólicas? Um homem melancólico e uma mulher melancólica. Quando isso, a Isa e a Regina vão pensando aí nas perguntas. Pode dar bem certo, né? Porque o ambiente deles vai estar bem organizado, né? Eles vão buscar uma rotina bacana. Só que tem que, como a gente falou da luz e sombra, tem que haver um olhar, né, para que esse relacionamento não caia muito na rotina, na prostração, né? E aí eles não, né, não acaba que não crescendo na vida porque, né, fica ali aquela coisa muito, né, muito metódica, muito Água lenta. parada. É. E uma outra coisa também, né, do casal melancólico é essa introspecção. Eles precisam conversar, né? Precisa trazer, né, quando algo incomodar, porque se marcar e ficar com aquilo, né, vai ser aquela pessoa que vai estar lá 30 anos depois lembrando que, aquele dia lá, quando a gente saiu pela terceira vez, você não abriu a porta do carro para mim. Lá em 1970. Uhum. É porque fica marcado pelas coisas. Aquele dia você não falou, né, com jeitinho comigo, você falou meio ríspido e tal. E se o homem é melancólico, aí não vai ter que treinar para ter alguma ação, né? Porque Vai vai ter ficar que mais, né? Não. movimentar, né? Sim, Senão, não sai sim. pedido de namoro, não sai. É água parada mesmo. Fica ali só refletindo, né? Da mesma forma, o melancólico, por exemplo, com fleumático, né? Que tem uma característica da preguiça também, né? Sim, São outro, né, outra combinação que tem que tomar cuidado. O melancólico com o colérico, por exemplo, pode se beneficiar, né, dessa liderança aí do colérico e tudo mais. Mas se o colérico não falar com jeitinho com o melancólico, vai ficar ressentido. Com o sim, sanguíneo também pode se beneficiar, os dois, né? O sanguíneo vai se beneficiar da ordem do melancólico, do começar e terminar as coisas. O melancólico vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque o sanguíneo vai ser meio bagunceirinho, vai largar a toalha em cima, né? Porque ele é meio aéreo, vai esquecer a toalha molhada em cima da cama. Então as coisas vão ter que ser tratadas, né? Vai esquecer a data lá do namoro e tudo mais, mas vão tendo aí que se ajustar. sim. Mas Mas todos se beneficiam. sim, e ao mesmo tempo o sanguíneo vai chamar esse melancólico para o mundo, né? Vamos sair, vamos em festa, vamos nos relacionar, né? E aí o melancólico vai expandindo, né? Essa capacidade dele de se relacionar com o outro, né? E o melancólico vai ser o sanguíneo, né? Vai falar, não, ó, vamos ficar em casa hoje, vamos ver um filme, né? E vai Então, ser todos bom. têm o lado luz e o lado sombra aí, né?
O sanguíneo, ele vai achar muito bom, porque o melancólico gosta de chamar atenção. Então, toda a atenção vai ser voltada para o sanguíneo. Ele vai se sentir o rei. Sim, sim. O espaço de fala vai ser do sanguíneo, o melancólico vai estar lá, que ó, deixa essa pessoa falar aí, eu tô aqui quietinho, né? Fala aí que tá ótimo. Na minha Aham, zona de passa conforto. por nós aí. É, Uma outra coisa também com o sanguíneo essa capacidade de quebrar a rotina, né? Isso é muito bom vai ser muito bom para o melancólico. Porém, sim. com relação ao tempo de ócio do melancólico, o Então, sanguíneo, se ele for deixado, ele vai se sentir na solidão, ele vai ficar triste. Deixar ele não no vai se sentir amado, né? não responder o sanguíneo nas mensagens do WhatsApp, ele vai ficar chateado. Então, e por isso que serve a nossa live, né? Para que o sanguíneo, para que o colérico não fique chateado, né? Possa reconhecer que essa dificuldade do melancólico de expressar os sentimentos não quer dizer que ele não ama, né? Não tem nada a ver com isso. Quer dizer que ele é introvertido, quer dizer que ele é terra, né? A raiz está ali por dentro. Mas, por exemplo, o melancólico pode fazer uma carta belíssima, né? Falando assim, escrevendo milhares de coisas, demonstrando amor, mas ao mesmo tempo pode não falar um eu te amo, né? Ou pode não comprar alguma briga, ou pode fugir de uma discussão, né? Então, Perfeito, acho que é isso. Bom, vamos encerrar aqui, porque já vai ó, fechar o nosso tempo. Agradecer mais uma vez e a gente volta na semana que vem, ó o provavelmente no domingo. Jonas aí, Jonas Vitar. Fala aí, que dia Vamos que a gente vai voltar? falar do colérico ou do sanguíneo no próximo? Do colérico. Vamos falar dos bravos. Então tá, jóia. Então a gente se encontra na próxima semana para falar sobre temperamento colérico. Um beijo, Combinado. pessoal. Gabi, obrigada. Obrigada a você.